alegria de estar abrindo a palavra de Deus aqui com você. No primeiro dos evangelhos, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, você pode estar abrindo aí no primeiro dos evangelhos. Depois que você encontrar o Evangelho de Mateus, você faz que nem eu, você procura aí, você procura o versículo de número 7, o capítulo, perdão, de número 7. E depois que você procurar o capítulo de número 7 e encontrar, você procura também o versículo 7, que é onde nós estaremos lendo aqui juntamente com vocês. Tá? Aí fica a mesma versão, fica padrão. Né? Mateus capítulo 7, versículo 7 da palavra de Deus, está escrito assim: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Eu que estou falando isso? O pastor está trazendo a palavra de motivação. Deus está dizendo isso. Eu vou ler mais uma vez. É a palavra de Jesus. Amém, querido? Está escrito assim: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Fecha seus olhos nessa hora. Fecha seus olhos, querido. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Fecha seus olhos, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso. Mais uma vez, Deus, te damos graças, Senhor, pela tua bondade. Mais uma vez, Deus, damos graças a ti, Senhor, pela tua fidelidade. Apresentamos, Pai, todo o nosso coração, Deus, diante da tua presença. Mais uma vez, Deus, apresentamos, Pai, nossas vidas diante do teu altar, diante do teu trono, Senhor. Pai, colocamos, Deus, diante de ti, a vida dos teus filhos, Pai, que são dizimistas, que estão ofertantes na tua casa. Abençoa os teus filhos, Pai. Honra, Deus, os teus filhos, a fé dos teus filhos em ti, porque não fazem para nós, nem mesmo aquilo que nós fazemos para nós, mas nós fazemos para ti, Senhor. Pai, eu quero, Deus, te celebrar, Deus, por esse momento de estarmos, Deus, ministrando a tua palavra, Deus, na tua casa. A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. E esse ambiente, Deus, não é nosso, mas é a casa do Senhor. Mas como nós temos que, como a casa do filho, também é a casa do pai, ou casa do pai, casa do filho, Deus, nós também tomamos posse desse ambiente, Deus, para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um de nós, Pai, nessa noite, para o teu louvor, meu Deus, e para a tua glória. Amém, Jesus, e graças a Deus. Querido, a palavra do Senhor é como um... Eu escrevo tanto, que eu escrevi um papel, coloquei um papel aqui dentro que eu não achei mais. É assim que a gente faz. Que saudade do meu notebook, eu escrevia e ficava tudo lá, eu sabia que estava lá. Mas enfim, irmãos, aqui o que o Senhor está dizendo, querido? O que o Senhor está dizendo? Quero deixar assim bem claro, para que essa palavra não seja uma palavra assim distorcida, não tendenciosamente. Às vezes quando é lida muito na simplicidade, e eu sei que a palavra do Senhor, ela é simples, mas em alguns momentos, né, quando nós falamos em simplicidade, Jesus, ele disse muitas coisas poderosas, aliás, todas as coisas que ele falou são poderosas, mas relacionado a isso, ele disse assim, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ou seja, então quando olhamos para a palavra de Deus, nós buscamos para que o Espírito Santo ele venha elucidar, venha trazer realmente a essência daquilo que ele está ministrando. E quando ele fala aqui, meu título diz aqui a respeito da bondade de Deus, quantos aqui acreditam que Deus é bom? Quantos acreditam? Eu estava assistindo um filme cristão hoje à tarde, e eu estava fazendo duas coisas. Eu estava fazendo as minhas coisas aqui, assistindo o filme ali. Mas, assim, e dentro desse filme, né, a filha de um, como eles chamam, né, por aí, de um reverendo lá, de um pastor, ela estava com leucemia, e há um tempo, ela disse assim, para uma pessoa que começou a se relacionar com ela, ela disse assim, eu não sei até onde eu entendia que Deus era bom. Agora eu nem sei mais o que eu penso da vida. Ou seja, nós sempre falamos, irmãos, a respeito de situações ou de lugares que tentam mudar quem nós somos. Às vezes as lutas da nossa vida ou problemas da nossa vida, eles tentam, muitas vezes, dar uma outra forma para nós. Por exemplo, eu digo que Deus é bom todos os dias, mas quando eu fico desempregado, eu começo a pensar assim, puxa, mas será que Deus é bom? Querido,
Deus, o que está escrito na palavra dele não muda. E a essência dele é exatamente essa. Então, querido, aqui quando a palavra do Senhor, ela diz assim, olha, pedi, a minha tradução diz assim, a revista e corrigida, tradução assim um pouco mais clássica, um pouco mais difícil de entender, mas diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E continua dizendo. E por que está escrito isso, irmãos? Por que está escrito isso? Olha só, como a palavra do Senhor, ela vem se abrindo para nós. Por que está escrito isso, irmãos? Porque muitas vezes nós temos muitos sonhos, muitas coisas plantadas dentro do nosso coração, e talvez você já ouviu algum discurso, alguém dizendo a respeito da riqueza que é no cemitério. Pastor, riqueza no cemitério? Eu vou te... Né? Riqueza que eu digo, querido, porque ela tem muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos, muita coisa bonita lá. E foi enterrado e foi sepultado. Mas aqui, querido, quando o Senhor, ele pede para que nós venhamos a realmente buscar, irmãos, algo, muitas vezes, muitas dessas pessoas que foram sepultadas, irmãos, elas tinham muitas coisas para buscar também e não buscaram. Elas tinham muitos benefícios do céu, querido, para si, e muitas vezes não buscaram, não clamaram ao Senhor. E o Senhor, ele traz ali, querido, um modelo para que a gente venha realmente o encontrar. Você lembra quando nós demos introdução no culto, nós lemos a oração do Pai Nosso. Nós dizemos assim, venha o teu reino. Ou seja, quando nós chamamos o reino de Deus para a nossa vida, nós declaramos que Jesus é rei e a lei, a maneira desse rei atuar, ele passa a agir, passa a operar nas nossas vidas. Porque funcionava assim, eu estou lendo o Antigo Testamento, e funcionava mais ou menos assim quando se trocava, se substituía reis na época. Né? Cada rei que mudava, que assumia o trono, ele reinava de uma forma, ele assumia de uma forma, uns entravam, outros saíam, algumas coisas ele tirava, outras ele acrescentava. E quando Jesus disse a chegada do reino de Deus, ele traz o padrão dele para a terra, para aqueles que querem ser seus súditos, seus filhos, seus servos. Ou seja, ele traz um molde, querido, para as nossas vidas, ou seja, significa que, primeiro passo, quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos buscar. Quando nós queremos que uma porta realmente se abra, nós precisamos bater, ou seja, fazer a nossa parte. Amém, querido? Porque o desejar, irmãos, nosso pastor que sempre dizia isso, né? Às vezes a pessoa, ela deita na rede, irmãos, aquela redinha depois do almoço, sabe aquela redinha depois do almoço? Quantos aqui já dormiram redinha depois do almoço? Que é almoço, né, irmão? A gente fica assim meio pesado, né? Às vezes come-se um pouquinho demais. Normal, tranquilo. Já dizia o povo aí, o cristão não bebe assim, mas ele come bem. Aí deita naquela redinha depois do almoço, assim, querido, dá um sono, né? E ela fala assim, a pessoa fala assim, eu quero trabalhar para o meu Senhor. E fica sentadinha lá. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Para trabalhar desse jeito, né? Aí não dá, né? Então, ou seja, se nós queremos trabalhar, tem uma direção para nós irmos. Ou seja, não faz nem sentido. E aqui, querido, o Senhor, o que ele está dizendo? Que quando nós queremos encontrar alguma coisa realmente, com que uma porta se abra, nós precisamos bater. Ele diz no versículo de número 8, diz assim, porque, querido, o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Ou seja, bater, irmãos. Só que, por exemplo, querido, quando nós buscamos de Deus, a palavra do Senhor diz no livro do profeta Jeremias, buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes todo o vosso coração. Pastor, quando que eu vou estar buscando a Deus todo o coração? Não são nós que medimos, não somos nós. É Deus. Deus sabe quando realmente nós vamos estar buscando ao Senhor com o nosso coração puro, realmente, e sem te dar atenção para mais ninguém, somente para Ele. Por que Jesus, irmãos, em atitudes muito sábias, quando ele ia falar com o Pai, por mais que ele tivesse os 12, os 70, depois os 12, depois os 3, que nunca separava dele para nada, mas por que quando ele ia buscar o Pai, por exemplo, nem a companhia dos 3 ele queria? Ele dizia, fiquem aqui, eu vou além, vou falar com o Pai. Ou seja, para não ter distração. É ele e o Pai, não tem distração, não tem cachorro latindo, não tem, querido, papagaio falando, não tem estouro, não tem gente gritando na rua, é ele e o Pai. Ou seja, Jesus, querido, ele é o único, ele é soberano, ele é o Rei dos Reis, ele é o Todo-Poderoso, ele é supremo. Ele é, querido, aquele que criou todas as coisas, formou tudo para ele, para o louvor da sua glória.
Então, querido, todas as coisas, elas precisam se render à autoridade do Senhor. Porque quando ele disse assim, é chegado o reino de Deus, querido. Ou seja, para aqueles que querem entrar no reino de Deus, primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Segundo passo, novo nascimento. Terceiro passo, palavra, querido. Permanência na presença do Senhor. Vai aprendendo a cada dia, vai louvando a cada dia e se aproximando cada dia mais dele, você vai crescendo, querido. E Deus, ele vai fazer a obra na vida da pessoa. Como ele faz na vida de toda pessoa que quer ser transformada. Isso, querido, é realmente buscar ao Senhor todo o coração. Quando ele fala assim a respeito do bater, para que a porta se abra, de repente a pessoa fala assim, pastor, eu estou batendo nessa porta, porta da justiça dos homens. Meu Deus, eu tenho até medo quando fala em justiça, se trata de homens. O homem não sabe o que é justiça, mas ele tem as suas leis, né? Justiça dos homens, né? Aquela que pende para lá do ABC, né? Tantos pesos, tantas medidas. Essa é a justiça dos homens. Então, querido, quando a gente fala assim a respeito da justiça, querido, a justiça de Deus funciona diferente. Quando nós falamos em buscar algo, quando nós falamos em bater uma porta, querido, para nós funciona assim, a gente bate na porta, alguém toca a campainha. Quando que esse portão demora para se abrir? Até a pessoa sair de dentro da casa e chegar lá no lugar. Às vezes a gente demora um pouquinho, né? Porque a gente mora aqui, desce esse cara, estava lá na frente. A gente fala, espera um pouquinho, a gente já estou descendo. E a gente vai receber. Mas, ou seja, para nós demora, eu acho que uns 30 segundos, 1 minuto, dependendo do que a gente estiver fazendo lá. Mas para Deus, funciona diferente o tempo de Deus. A palavra do Senhor diz que um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para o Senhor, para Ele tanto faz. Deus, ele está num tempo, querido, diferente do nosso. Ele está no tempo da eternidade. Deus não se envelhece, o tempo não passa para Deus. Ou seja, então para Ele é muito diferente. Para Ele não tem essa questão de demora. Para Deus, não. Ele escreveu todas as coisas, querido, ali no seu tempo. Nós saímos desse tempo da eternidade, irmãos. Estávamos nesse tempo, através de Adão, lá no Jardim do Éden. Então, quando o homem pecou, ele entrou num tempo passageiro, num tempo em que as coisas envelhecem, morrem, e, enfim, adoecem. Mas nós vamos, querido, através do sacrifício de Jesus na cruz, Deus deu possibilidade para nós de voltar para a eternidade. Quando Deus diz assim, por exemplo, no livro de Salmos, Deus é Deus de eternidade, eternidade, você pensa assim, mas então existem duas eternidades? Não. Ele está falando, Deus é Deus de eternidade, quando o homem estava no jardim, lá com ele. Mas quando o homem voltar para a eternidade, novamente para passear, para estar juntamente com ele, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Sabe, querido, ele diz assim, para que quando a pessoa ela venha realmente bater nessa porta, quando a pessoa venha realmente buscar o Senhor, essa porta ela venha se abrir. Mas o tempo, querido, isso é de Deus. O tempo pertence ao Senhor. O tempo não pertence a nós. E sempre quando nós falamos algo, ou quando nós saímos com alguém, o que acontece? Você saiu com alguém, irmãos? Ou será que é só eu que saio com alguém assim? Você saiu com alguém que, por exemplo, a pessoa fala, eu vou em tal lugar, eu já pergunto, vai demorar? Isso é assim também ou não? Os irmãos são assim? Quando você sai para um lugar, você fala, você pergunta, vai demorar? A pessoa fala, mas eu nem saí. Sim, mas o projeto é ir para realizar uma obra e voltar, né? E quando a gente fala assim, querido, é porque tem uma programação. A gente é meio assim, né? O homem ele vai, faz e volta para casa e já fez o que fez e pronto, realizou a obra, consumou. Mas, querido, quando a gente fala assim, querido, quando a gente diz assim, a respeito do tempo de Deus, se vai, por exemplo, demorar, quanto tempo vai durar tudo isso, nós não sabemos. Nós não sabemos absolutamente nada no mundo espiritual. A não ser que Deus, ele literalmente abra os nossos olhos para que a gente possa ver. E ele pode fazer isso, com certeza. E ele faz, assim como diz o livro de Salmos, ele revela os seus segredos para os seus filhos. Ele faz para quem ele quer, ele é Deus, ele é Senhor. Mas, querido, agora quanto tempo leva isso, não sabemos. Não sabemos quanto tempo leva, querido, a resposta da nossa oração. Não sabemos quanto tempo leva a resposta do nosso clamor, de quando estamos realmente passando por uma dor, de quando estamos, por exemplo, passando por um processo de enfermidade, não sabemos. Não temos ideia de quanto tempo isso leva diante do Senhor. Para nós temos consciência porque dói na nossa pele, na nossa carne dói, realmente. Muitas coisas dói. Uma enfermidade dói, querido. Uma traição dói. Querido, muitas coisas assim que são desagradáveis, muitas vezes dói. Minha mãe dizia que uma palavra mal falada, mal expressada, vale mais que um tapa assim na face. Ela dizia, dói mais. Porque o tapa passou a dor, você esquece, mas a palavra fica muitas vezes lá no coração.
E às vezes, querido, a pessoa ela tem dificuldade de jogar isso fora. E ela fica carregando. Às vezes, uma agressão física é uma vez só. Uma palavra, toda vez que a pessoa lembra daquilo, é como se ela se sentisse agredida por isso. E é por isso que ela precisa colocar para fora, né? Ou seja, carregar coisas que não são nossas. Amém, querido? E o Senhor, querido, quando Ele fala a respeito disso, por que eu falo sobre isso, irmãos? Porque nós sabemos muito bem, irmãos, que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós temos ainda muitas coisas que não são nossas, que são nossas ainda, e que não foram mudadas em nós. Pastor, você já entregou a vida para Jesus faz 30 anos e ainda não mudou tudo? Ah, tá. Quantos aqui já mudaram tudo na vida? Deus já mudou tudo. Quando alguém te ofende, quando alguém aborrece, quando alguém tal, pelo menos naquela hora, depois você perdoa. Mas pelo menos naquela hora o velho homem, ele quer citar, parece que ele fica grande, né? Quando alguém fala alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa, quando alguém se levanta, quando alguém faz, exatamente ali na tua ferida, você fala, ai Deus. Sabe, querido, há muitas coisas em nós precisam ser mudadas, e algumas coisas a gente teme, irmãos. Você pode ser reto, você pode ser temente a Deus, você pode ser alguém que se desvia do mal, você pode ser homem ou mulher de Deus, mas tem coisa que talvez você nunca disse isso para ninguém, está lá no teu íntimo, mas tem coisa que onde tocar, levanta parecendo um leão, uma leoa, e toma conta, não é? Tem muitas coisas escondidas dentro de nós, irmãos. Se você olhar, por exemplo, para o homem irrepreensível na Bíblia, estou falando do livro de Jó, homem reto, íntegro, temia Deus e se desviava do mal. Quando, ninguém sabia disso, irmãos, mas quando aconteceu algo na vida dele, ele disse assim, o que eu mais temia me aconteceu, e o que eu mais tinha medo me sobreveio. Ah, tinha alguma coisa escondida dentro do coração de Jó. E foi exatamente isso que ele pecou contra Deus. Não, mas ele tinha temores dentro dele e foi tratado pelo Senhor. E muitas vezes nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Irmãos, eu sempre digo, nós não precisamos de razão, irmãos, para sermos felizes, irmãos. Se eu tenho razão, não precisamos disso. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós não precisamos, querido, ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Nós só precisamos ser nós mesmos. Nós não precisamos, querido, ter, querido, aquilo que as pessoas gostariam que nós tivéssemos ou vice-versa, não. A única coisa, querido, que nós podemos ter e precisamos e não podemos abrir mão de nada, por nada nessa vida, aliás, é da presença de Deus. É de quando nós chegarmos ali para falar com o Senhor, para meditar na palavra dEle, nós queremos a presença dEle ali, querido. Nós não abrimos mão da presença do Senhor por nada, por absolutamente nada. O quanto vai custar? Não sei, não imagino. Mas a questão, querido, é que não abrir exatamente mão da presença do Senhor por absolutamente nada. E ele continua dizendo assim, pedindo, versículo de número 9, do capítulo 7 de Mateus, o qual dentre vós é o homem que pedindo um pão, o seu filho, lhes dará uma pedra. Olha, quando o filho pede alguma coisa, o que você faz? Você dá, às vezes, melhor do que aquilo que o filho pediu. Ainda perguntei, filho, gostou? É, né? Você pede um... Fala o nome de um tênis, cara. Fala o nome do tênis, cara. Fala aí. Fala aí, irmãos. Pode ter um papo aqui, fala aí. O nome de um tênis, cara. Fala aí, Marcão. Eu estou desatualizado. Olímpicos, pode ser. Olha só, pediu um Olímpicos, aí o sujeito aparece com um Bamba, um Quixute. Meu Deus do céu, nem existe Quixute ainda. Um All-Star. E aí você pergunta pro filho, tá bom? Ele fala, pai, shake? Não, irmãos, não. Ou seja, a gente procura sempre fazer além, sempre fazer mais. Para superar as expectativas é assim. E Jesus, ele fala assim, olha, se o filho de vocês pede, por exemplo, um peixe, você vai dar uma pedra para ele? Algo ruim? Claro que não. Jesus já falou assim para deixar assim muito claro, claro que não. Vocês não vão fazer isso. A resposta já via na mente de cada um, querido. Pedindo-lhe um peixe, lhes dará uma serpente? Claro que não. Algo para alimentar, vai dar ali algo que vai realmente trazer o mal para o filho? Claro que não, com certeza não. Ou seja, nós sabemos que até quando nós não temos filhos, queridos, somos apenas um casal, nossa vida é um. A gente falava sobre isso numa visita que nós fomos fazer, eu creio que no sábado. Mas a partir do momento que nós temos um filho, a nossa vida praticamente é quase que em função dos nossos filhos. Queremos ver ele bem,
instruídos, enfim, capacitados para vencer o mundo lá fora, o sistema lá fora, profissão, enfim. Nós lutamos, batalhamos por isso. São nossos filhos, né? E queremos deixar ali um legado também, para que eles assim venham reportar isso para os filhos dele. Mas, querido, Jesus falou isso e disse assim: olha, se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que não dará bens aos que pedirem. Ou seja, se vocês pedirem algo que é bom, vocês acham que o Pai de vocês não vai dar? Sendo Ele bom, vocês são maus, dão coisas boas, sabem dar coisas boas? E nós não somos bons, irmãos, né? A gente ouve alguns comentários: não, pastor, eu sou bonzinho. Tenho até medo quando fala assim. Minha mãe falava assim, trazendo agora para o mundo animal, esquece a humanidade, trazendo para o mundo animal, minha mãe falava assim: cachorro que não late, morde. Esses cachorros que às vezes é muito barulho, às vezes é só barulho, né? E assim, mas sempre, querido, trazendo aqui para nós agora, nós sabemos, querido, que sempre existe, irmãos, sempre existe, sempre vai existir, irmãos, uma necessidade nossa diante do Senhor de realmente buscar algo, de realmente pedir, clamar algo ao Senhor. Pode ser um culto de ação de graças, irmãos. Pode ser um culto de ação de graças. A gente acaba esquecendo e pedindo algo para Deus. Somos bons? Não, não somos bons. Nós temos algo, irmãos, nós somos um vaso de barro. Barro, irmãos, o Senhor fez essa comparação porque nós fomos feitos do pó da terra. E a pastora comentou isso aqui tempo atrás, a respeito do fato de pessoas antigamente terem o costume de colocar joias, coisas preciosas dentro de vasos de barro, porque normalmente eles não eram procurados, eles eram vistos como que sem valor. Então, acabava ficando ali mesmo, e ladrão vinha, olhava vaso de barro, nem dava importância para isso, mas o Paulo, quando ele fala sobre isso, ele diz exatamente isso, porque a essência do Senhor, ela está exatamente dentro de nós, a excelência, a essência, a presença do Senhor, dentro de um vaso de barro. Ou seja, somos pó, somos cinza, somos falhos, erramos, pecamos, falhamos, infelizmente isso está no DNA do ser humano, querido. Mas eu quero dizer para você, acima de tudo isso, querido, a cura é sempre maior do que a ferida. Acima de tudo isso, nós temos um Deus que não vê como nós vemos. Quando a gente assiste uma reportagem, irmão do céu, a pessoa, que a gente não pode ver cada um na tua casa, mas quando a pessoa liga a TV para assistir uma reportagem, irmãos, é aquelas reportagens que é do mata-mata mesmo, sabe? Do sequestro, aquelas uma lá. Irmãos, na sala da pessoa, a rodeia de juiz. As pessoas dizem assim: não, tem que morrer. Um sujeito desse tem que morrer, não pode viver. Olha, quando o pai faz alguma coisa para o filho ou para a esposa, marido para a esposa, a pessoa se levanta dentro de casa. Ou seja, o que nós merecemos de Deus? Ninguém merece nada de bom de Deus. Eles erram, irmãos, em algumas áreas da vida, nós erramos em outra. Nós simplesmente erramos em outra. Todos nós temos problemas e muitas vezes somos problemas até para nós mesmos. Porque quase nem sempre a gente consegue ser aquilo que a gente gostaria de ser. Pastor, tudo que eu quero ser, eu consigo. Ah, é? A gente canta aqui tantas canções, palavras poderosas. Quando a gente diz assim: eu quero é Deus, não importa o que eu vou pensar de mim, eu quero é Deus. Alguém faz algum comentário negativo, a gente já se frustra. Ah, Deus. Alguém faz algum comentário assim que aborrece, a gente já baixa um pouquinho a guarda. O bloqueio que aparece, a gente quase que não quer Deus mais, irmãos. Nós todos falhamos, nós todos erramos. Mas ainda assim, irmãos, quando nós olhamos para a bondade de Deus, para a misericórdia do Senhor, irmãos, nós vemos algo que nos cobre. Nós enxergamos, irmãos, assim, Deus, nós não enxergamos diretamente como um juiz, irmãos. Porque Deus, irmãos, Ele não precisa nem nos julgar para nós nos darmos mal. Não precisa, irmãos. O nosso próprio mal, nós nos acabamos com eles mesmos. Deus não precisa estar num trono dizendo: você está condenado. Não, Deus não precisa disso, irmãos. Nossos próprios erros nos levam à condenação. Não precisa. Mas a palavra do Senhor diz, querido, em 1 João, capítulo de número 2, que o Senhor, Ele se coloca como advogado. Ele diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se algum de vós pecar, temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo Santo, Jesus Cristo Justo. Nós temos um advogado junto ao Pai. Sabe, querido, que até mesmo quando nós não buscamos
e muitas vezes falhamos nisso por uma fraqueza ou outra, ainda assim, querido, Deus sabe aquilo que há no nosso coração. Deus sabe. Antes, irmãos, Deus não recolhe simplesmente o que está no ambiente, seja no som, seja como for. Deus não recolhe simplesmente isso, irmãos. A palavra do assim, tão amargurada, tão angustiada, irmãos, pela aflição que estava dentro dela, a ponto de ela fazer um voto, aliança com Deus e dizer: Deus, o Senhor me deu um filho, Senhor. Ele vai ser teu. Eu vou apresentar ele no teu altar assim que ele desmamar. Mas era uma mulher tão angustiada, irmãos, que quando ela chegou no templo, ela não abria, ela abria a boca assim, mas não saía palavra nenhuma da boca dela. Irmãos, a angústia não deixava a palavra sair. Mas antes que a palavra venha, querido, chegar na nossa boca, produzir som, o Senhor conhece. O Senhor, mesmo sem, querido, estar ali, Eli ouvindo palavra alguma, Deus ouviu a oração que saiu do coração de Ana e recolheu até a presença dele. E usou o profeta Eli para dizer assim: Ana, vai para a tua casa, o Senhor atendeu sua petição. E passou aquele tempo, 9 meses, ela já deu à luz. Ou seja, querido, Deus, ele vai muito além do que aquilo que nós imaginamos. Nós literalmente, irmãos, quando olhamos para nós mesmos, nós vamos... Tem uma canção que um louvor que a gente canta aqui, faz algum tempo já, que diz assim: dentro de tudo isso é tudo assim muito poderoso, mas a gente acaba não percebendo, porque é tão bonito, né, ouvir o som dos instrumentos, aquela coisa, aquela melodia e tal. A gente diz assim: olha só, presta atenção naquilo que a gente canta, presta atenção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Ou seja, se Deus olhar para dentro de nós, não vai encontrar nada. Você entendeu, querido, que nós somos? As canções, os louvores por si só já dizem. É por isso que cada vez, querido, que eu olho para o céu, eu acordo de manhã, querido, eu vou para o meu canto com Deus. Eu digo: Deus, muito obrigado, porque tudo está sendo sustentado por causa do teu amor, por causa da tua bondade. E porque o Senhor deu mais um dia para nós de vida. E nesse dia nós vamos te adorar. Nesse dia nós vamos te glorificar. Sabe, querido, quando o filho, no meu caso, nós nascemos no sítio e tem aquela tradição toda, eu vejo isso como muito importante, mas a gente acordava pela manhã, irmãos, primeira coisa, antes de escovar o dente, antes de qualquer coisa, irmãos, encontrava o pai, juntava as mãozinhas, a gente dizia assim: sua bênção, pai. O pai dizia: Deus abençoe, filho. E para a mãe a mesma coisa, a mãe dizia: Deus abençoe. Essa palavra a gente não tinha ideia do poder que ela tem, mas estávamos sendo abençoados pelos nossos pais sem perceber. Isso tem um poder muito grande no mundo espiritual, tem um poder muito grande. E quando nós acordamos, querido, hoje, os nossos dias, não temos nossos pais físicos, mas todas as vezes que nós acordamos pela manhã, nós dizemos assim: dá-nos a tua bênção, Deus. Nós precisamos da tua bênção para vencer mais esse dia. E nós podemos sentir o amor do Senhor respondendo: Deus abençoe para cada um de nós. Porque se Ele nos deu vida, querido, se nós estamos bem, se estamos de pé, como diz uma canção que nós ensaiamos, se nós estamos de pé, querido, é porque Deus, Ele tem nos sustentado. Não as nossas forças nos levantaram pela manhã, né? Levanta tal e dá aquela espreguiçada. Tal. Não, nossas forças não podem fazer isso, querido. Nossos músculos, não podem fazer isso, querido. Se Deus não nos levantar, querido, a gente não sai nem da cama. É lá que a gente fica, o nosso lugar passa a ser aquele. Então, desde que nós levantamos da cama, querido, podemos dizer assim: Deus está nos sustentando, Deus está nos abençoando, Deus está nos dando graça. Quando nós, querido, sentimos algo da parte de Deus e envolve nosso coração, querido, enche nosso coração, nós podemos dizer que muito mais que Deus, querido, está nos céus, está em todo canto, está em todo lugar, sustentando todas as coisas, nós podemos dizer muito mais que isso. Nós podemos dizer: Deus está aqui, e Deus está aí na tua vida, Deus está aí no teu coração. Amém, querido? Você pode sentir Deus. Você pode sentir a presença do Senhor. Você pode sentir o toque do Senhor na tua vida. Fecha seus olhos com a tua mão no coração. Fecha teus olhos com a tua mão no coração. Em nome de Jesus. Fecha seus olhos se você puder. Sabe, querido, desde o dia, desde hoje pela manhã, você acordou porque tinha alguém já programado o dia para você. Alguém já tinha preparado todas as coisas. Alguém tinha dado vida. Alguém tinha dado fôlego de vida, tinha dado saúde,
tinha dado um espírito, tinha dado uma alma para que você pudesse respirar. Fecha seus olhos com a tua mão no teu coração, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque não encontramos nada nem ninguém maior para nós orarmos, Deus. Certa vez o Senhor jurou pelo Senhor mesmo, porque o Senhor não encontrou ninguém maior para jurar. Nós sempre juramos por aquilo que nós entendemos que é maior que nós. E nós oramos em nome de Jesus, porque é o nome que está sobre todo nome, no céu, na terra, no inferno, em todo lugar. É o nome do Senhor. Tudo se encurva diante da tua presença, diante da tua palavra, diante do teu poder. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu declaro, Pai, nessa noite, que o Senhor, Deus, possa derramar, Deus, o teu amor, Deus, em cada coração. Que o Senhor possa manifestar, Deus, a tua bondade, Pai, em cada coração. Que os teus filhos, Pai, possam entender, Deus, que independente se o marido diga ou não, se o filho, se a esposa diga ou não, Deus, independente de qualquer coisa, Deus, eles vão entender que eles são amados do Senhor. Eles vão entender que antes até mesmo que eles venham, Deus, a ter nascido, a ter vida, a chegar a esse mundo, lá na cruz do Calvário, o Senhor já declarou o amor do Senhor por cada um deles, Pai. E o Senhor disse, quando disse, está tudo consumado, é como se o Senhor dissesse assim, o meu amor está liberado sobre toda a humanidade. Eu declaro, Pai, sobre cada coração, o conforto do Senhor, o consolo do Senhor, a graça do Senhor, o fortalecimento do Senhor, a unção do Senhor, para que os seus filhos venham a vencer, Pai, ser fortalecidos em Ti. Que o Senhor possa derramar deles, Deus, o amor do Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que eles possam, Deus, reportar, passar para tantas outras pessoas aquilo que eles sentem, aquilo que eles entendem, Pai, quando eles buscam, quando eles falam no nome de Jesus. Eu quero te louvar e te agradecer, Pai, no nome do Senhor. Amém, querido? Sabe, irmãos, o Senhor é muito mais, irmãos, de quando nós buscamos a presença do nosso Pai, a presença da nossa mãe. Deus, Ele é muito mais que isso, sabe? Eu não me lembro, irmãos, eu não me lembro em algum momento de eu amava muito meu pai, minha mãe também amava demais ela, a ponto de provocar assim, ciúme nos meus irmãos. Eu amava muito mesmo. E assim, mas eu nunca me lembro de um dia chegar para conversar com meu pai e eu sentir algo assim pelo meu pai ou pela minha mãe, a ponto de eu chorar na presença dele. Ou a ponto de eu, por exemplo, encontrar meu pai e dizer, puxa pai, que legal que eu te vi. E eu chorar naquele momento. Mas nós sempre fazemos isso quando temos um encontro com Deus. É automático, o impacto que vem, querido, dentro de cada um de nós é muito forte. Então Deus, Ele vai muito acima, muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ele é Deus, Ele é Senhor. Independente se temos problemas, se deixamos de ter, querido, Ele é o Senhor. Ele não nos deixa de amar nós porque pecamos mais ou menos, ou porque, querido, estamos mais próximos ou menos. O amor dele é estabelecido sobre toda a humanidade. Aquele que quer receber, se achega a ele e vai ser envolvido por isso. E vai ser envolvido por isso. E vai sentir, e vai poder dizer e declarar que existe um Deus nos céus. Não se preocupa porque Deus não tem preocupação, mas Ele se importa com os seus filhos. Deus se importa conosco. Amém, querido? Deus se importa comigo e Deus se importa com você. Aquilo que nós temos que fazer, precisamos fazer. Faz parte do nosso dia a dia, desse sistema, desse mundo. Porém, aquilo que Deus tem por fazer, com certeza, Ele vai fazer por nós. E nós vamos continuar buscando, batendo para que ela se abra. Nós vamos continuar pedindo, querido, para que o Senhor Ele venha em nosso favor. Nós vamos continuar clamando para que Ele manifeste em nossas vidas. Amém, querida? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Muitas vezes ficamos sem palavras, nosso palavreado, nosso vocabulário, enfim, querido, é muito pobre diante de quem é Deus. Sabe, querido, às vezes falta palavras para dizer. Se dissermos que Deus é bom, irmãos, estamos sendo ignorantes, irmãos. Estamos sendo tão pequenininhos, irmãos. Deus vai muito além disso. Bom, irmãos, é quando alguém faz simplesmente aquilo que precisa fazer e pronto. Deus vai sempre além, irmãos. Deus vai sempre além. Você pecou, homem? Olha aqui, ó, sacrifício para você, graça e misericórdia. Não fica só por aqui. Tem Jesus na cruz do Calvário e um dia Jesus vai voltar para buscar, para consertar tudo isso. Deus vai sempre além. Amém, irmãos? Enfim, falar de quem é perfeito é fácil e bom, né, irmãos? Difícil é falar de um ser humano, né, irmãos? A gente tem que ficar caçando qualidade, né? Mas Deus, Ele é perfeito em todas as suas obras, em todos os seus feitos. Amém?